Olá, pessoal. Estou aqui em mais um de Papo com Simone Kisner, que faz parte do Papo Incast, que você encontra no YouTube, no Instagram. Então, dá uma passadinha lá, curte para você poder curtir todos esses programas maravilhosos que estão indo aí nas redes sociais, tá bom? Nesse papo de hoje, nós vamos falar de bem-estar. Eu estou aqui com uma convidada super mega especial, que é a Rebeca Matiasi. Tá ali, né? E ela tem uma marca que é a Clorofila Zen. E já nós vamos entender como é que ela chegou a isso. Só o nome já sugere, né? Uma sensação de paz e tranquilidade. Rebeca, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite para vir aqui no seu podcast. Estou bem feliz com essa oportunidade e animada para falar um pouquinho mais sobre como ficar zen. Isso! Antes da gente saber como ficar zen, você tem uma marca hoje que é bastante conhecida, a Clorofila Zen. A gente já teve em feiras juntas, eu sei que você vende pela internet, mas eu queria saber quem é a Rebeca, porque eu sei que tem história por aí. Essa menina já fez de um tudo. Parece? Meu Deus, essa mulher linda, maravilhosa. Uma mulher, né? 46 anos, mas eu tenho esse estilo assim meio... Lembra da Punk Brewster? Isso. Do personagem? Ah, que legal, eu Rebeca. Gosto muito, assim, Então, Rebeca, a levada da breca. Como é que você começou? O que você fazia antes? Tá, eu sempre fui uma fazedora. Uma das coisas que nos conectaram, Simone, não sei se você se lembra, é que a minha primeira profissão foi o artesanato. Eu fazia bijuterias também. Foi a primeira. Não sabia. Sim, com 17 anos, eu montei uma barraquinha numa feira aqui na cidade vizinha, em Sarandi, com uma amiga minha que a gente fazia cursinho junto. A gente tinha vontade de ter uma renda. Então, a gente pediu para os nossos pais se a gente poderia executar essa ideia. A gente sabia fazer colar, brinco, bordar chinelo, coisas assim, variadas, né, de artesanato. E aí, a gente pediu a oportunidade e eles deixaram. A gente teve uma feira, o aniversário da cidade, e a gente montou a nossa primeira barraquinha quando eu tinha 17 anos. Que já legal, faz aí empreendedora desde sempre. Que legal. E aí? E aí, até os 28 anos, eu trabalhei quase que exclusivamente com o artesanato, fazendo bijuterias, aquele estilo hippie de artesanato. E aí eu também me encantei por essa cultura e fui ser um pouco hippie também, né? Viajei muito de carona. Nesse meio tempo, conheci o Marcel, meu marido. Gente, um espetáculo, os dois. Casal maravilha. Convenci ele, tirei ele da casa dos pais, da mãe, para ir viajar, pra gente curtir, fazer artesanato, viajamos vários estados do Brasil, fomos para Argentina também. E aí, até que eu deixei o artesanato para fazer uma outra coisa que também é bem inusitada. Que aí eu fui fazer malabares no sinal. Gente, pensa bem. Eu fui a primeira malabarista mulher. Hippie, né? Eu fui a primeira malabarista mulher de sinal aqui de Maringá. E a primeira. Qual era o lema, assim? A vida é para ser aproveitada, eu sou livre. O que passava na cabeça? Ser livre sempre foi a minha maior intenção. Então eu percebi uma oportunidade, conheci malabaristas de outras cidades que vinham para cá e falei, eu acho que eu posso aprender isso também. Fui fazer malabares com fogo, não só malabares, né, com fogo. Aí tinha umas amigas que me ensinaram, aprendi, fiz os próprios malabares, porque na época, isso foi em 2006, não tinha para vender na internet, nada disso, né? Então a gente fez mesmo ali manualmente. E compramos uma Kombi. Que gostoso. E aí realizamos o sonho de todo hippie, né? Que é viajar numa Kombi. A gente montou a nossa casinha, desfez a nossa casa, mudou pra Kombi. E a gente foi viajar aí fazendo artesanato e malabares também. Você e o Marcel? Eu e o Marcel. E deu resultado? Deu. A gente pôde vivenciar tudo isso. Até que aconteceu uma situação e a gente teve que se mudar para a Argentina para dar um apoio para minha irmã, que na época teve um acidente. E a gente aí vendeu a Kombi e tivemos uma leve mudança de vida. De malabarista, eu fui ser executiva de contas lá na Argentina. Jesus! Porque, assim, eu já tinha, né, embora eu tinha essa ideologia hippie, né, essa coisa da liberdade, mas eu sempre me mantive ali nos meus estudos, também sempre fui uma pessoa muito estudiosa, leitora, muito ávida, então eu tinha também
essas qualidades para conseguir também um bom trabalho. Então, fui viver Você tinha bom senso, né? bom Você não largou senso. tudo, Aham. né? Você continuava, sua vida era só um estilo de viver. Isso. Né? aham. Mas seus objetivos de crescer, tudo isso, Isso. os seus compromissos com você mesmo, que era o Uhum. estudo, você continuou. Sim, continuei. Ah, E aí fui morar na Argentina, tive essa experiência de trabalhar numa multinacional, eu e o Marcel trabalhamos lá. Não foi algo que eu me identifiquei. E voltamos para o Brasil 3 anos depois com o intuito de trabalhar aí com bem-estar. A gente fez várias formações lá na Argentina, aproveitamos o tempo que a gente teve lá, a oportunidade de estar numa capital federal, Buenos Aires, estudar muito lá, ficamos 3 anos estudando lá, tudo quanto é técnica de massagem, florais de Bach, xamanismo, toda essa coisa das terapias holísticas. E aí a gente veio para o Brasil determinados a trabalhar com isso. que legal, você vê, a gente conhece a pessoa e não sabe muita coisa, né? Hoje estou descobrindo a Rebeca, a gente olha para você, já vê todo o teu estilo, você tem uma identidade, você traz isso na tua marca, né? Você e o Marcel, e aí vocês voltaram para o Brasil. E aí, como é que começou? Aí nasceu a Clorofila Zen já, não? Quase. Logo que eu voltei da Argentina, eu fiz um curso que foi um divisor de águas na minha vida, mas só depois, que foi um curso do Senar. Não sei se você conhece o Senar. O Senar é tipo o Sesc, só que rural. Tá. É o serviço de aprendizagem rural. Uhum. E eles têm cursos maravilhosos, todos gratuitos. Eu fiz um curso de plantas medicinais. Um curso muito completo. E aí, nesse curso, que tinha duração assim de uma semana, das 8 às 17 horas, o dia inteiro, um curso extenso, no último dia, no último horário, eu aprendi a fazer as almofadas térmicas. Era um detalhe nesse curso, sabe? Quanto tempo de curso? Ano? Não, o curso durou uma semana, tá. mas era o dia inteiro, né? Uhum. Tempo integral. E aí a gente aprendeu plantio, secagem, fazer mudas, coisas que foram maravilhosas para minha vida, mas eu não utilizei isso no meu trabalho, apenas como hobby. Mas as almofadas térmicas ficaram assim, e a princípio eu utilizei aquilo, aprendi a fazer almofada térmica, já tinha uma máquina de costura, fiz para mim, porque eu tenho uma condição que eu tenho uma prótese na coluna, eu tive uma fratura quando eu tive 20 anos, então tinha dores crônicas, a minha avó também já estava com artrose avançada no joelho, tinha dor, então fazia as almofadas térmicas, que elas são utilizadas para alívio da dor, né? Mas pra gente, pros meus amigos. Aquela coisa que a gente começa, né? A gente começa para casa, para as pessoas conhecerem. Não é nem para as pessoas conhecerem. Eu comecei também dando de presente as coisas, né? Aquilo bem caseiro. Mas não era um plano de negócio aquilo, né? Era algo que estava chegando na minha vida, mas quando a gente começa a fazer uma transição e quer trabalhar com algo novo, a gente enfrenta bastante dificuldade no começo, né? Como é que a gente consegue os nossos clientes, como é que a gente navega naquele novo universo, né? E a gente encontrou um pouquinho de dificuldade, então a gente resolveu, nesse momento, ficar num lugar onde a gente já era mais cômodo, que era essa área das artes, do teatro. E a gente aí começou a se desenvolver como palhaços. Isso há 15 anos atrás, né? Como é que era o nome do... Ela ainda existe, é a Peruca de Vagalume. Peruca de Vagalume. Uma hora eu vou te chamar só para contar disso. Mas aí o Marcel tem que vir também para vocês contarem. O Marcel é músico, né? Ou não? Músico. Então a gente somou na Peruca de Vagalume tudo isso. A música, o teatro, a palhaçaria que a gente estava aprendendo, os malabares, o nosso gosto por crianças, né? Que a gente sempre gostou muito, o universo colorido, hippie. E aí a gente fez a Peruca de Vagalume, que é uma dupla de palhaços, e trabalhamos por 15 anos com essa dupla. Até a pandemia, né? Porque na pandemia, aí teve a questão que a gente ficou quase 2 anos e meio sem poder trabalhar as empresas de eventos, né? A gente ficou muito... Foi o último setor a poder retornar às festas. De eventos foi. Então, nesse momento, a gente ficou sem possibilidade de trabalho, porque a gente já tinha a dupla muito bem consolidada. Nessa época, ela tinha 7 anos, quando começou a pandemia. E vocês recebiam convites de empresas e de famílias também para animar as festas? A gente sempre atuou mais no mercado particular mesmo. Nunca trabalhamos com o público, mais com o particular. E aí, durante a pandemia, com o desejo das pessoas
de ter mais bem-estar, né? Estar mais recolhido dentro de casa, poder olhar mais para dentro da gente mesmo, eu lembrei das almofadas térmicas. E Aí uma amiga, dá o clique. a amiga, né? Aquela coisa de fazer para amiga. A amiga falou: você faz aquela almofada térmica ainda, Rebeca? Tô com uma dor nos ombros. Eu falei: faço, vou fazer uma para você. Fiz. Aí levei para ela, antes de sair, falei: acho que eu podia fazer um vídeo já, né? Poxa, eu tenho facilidade. Gente, eu tinha tudo de empreendedora, já sabia. Já. Não, porque foi uma época, Rebeca, que você era totalmente fora do seu tempo, né? Sim. Tinha a coisa hippie, que era uma coisa que vinha e tal, mas ao mesmo tempo você tinha esse bom senso, você era empreendedora, você tem uma veia empreendedora Eu sou nata. uma fazedora. Não, mas é uma empreendedora também, porque você sabia conduzir uma alma livre, né? Mas você vê, acolheu a tua irmã quando ela precisou, quer dizer, não era assim, eu sou... Com perdão da palavra, uma porra louca. Isso que eu ia falar aqui, Não, né? não, jamais. Era uma liberdade que eu acho muito legal, isso que eu vejo em vocês, em você e no Marcel, que é uma liberdade que ela tem assim, é da minha alma. Sim. Mas a gente sabe que tem compromissos aqui também, E né? o mais importante, o que eu sempre, como foi algo que eu sempre prezei muito isso, a liberdade, até por isso a escolha de não ter filhos, porque nós não tivemos filhos, né? E foi uma escolha nossa, Isso. prezando a liberdade. Porque para você ter liberdade, você precisa ter muita responsabilidade. Porque se você é uma pessoa irresponsável e vai fazendo a coisa torta direito, sem planejamento, sem organização, você acaba tendo que colher consequências. Por exemplo, a minha fratura na coluna, que foi uma sapequice que eu fiz lá quando eu tinha... você fez? Eu subi numa árvore, Misericórdia. na Wayne, às 3 da manhã. Ô, Senhor! Foi a Rebeca levada da breca aí, né? Então, isso foi uma inconsequência que eu fiz, uma coisa da juventude, acontece com todo mundo, mas que eu venho colhendo as consequências até hoje, né? Porque você tem que fazer 3 cirurgias na coluna, ter prótese, tive um erro médico. Então, isso é uma coisa que trouxe consequências para mim, mas que eu sou muito poliana. Você conhece a Poliana? Conheço, eu também sou. Um clássico, né? Exatamente. A Poliana... A gente critica, mas eu sou positiva sempre. Tem sou coisa, poliana. tudo vem para melhorar. A Poliana, complexo de Poliana. Tudo pode estar aquela situação horrível. Eu vou ver como é que eu vou conseguir tirar proveito daquela situação para me fazer crescer. Então, hoje em dia, a clorofila zen, as almofadas térmicas, elas só existem e tudo que eu desenvolvi depois, esse resgate meu também de ter um corpo mais saudável, que foram transformações que vieram através do tempo, por causa desse acidente que eu tive lá com 20 anos. Eu tenho uma condição que me diferencia das outras pessoas. Eu tenho, digamos assim, um atraso, né? Porque você ter uma situação dessa é uma coisa que te atrasa um pouco na vida. Mas isso me faz ficar mais forte para perseguir mais ainda esse bem-estar que tanto falam, né? Eu acho que é isso. Eu não aceito a condição de viver com dor. Eu acho que isso não pode ser natural, não normalizo a dor. Então, é uma coisa que eu já tive muito, eu já fui viciada em remédios analgésicos, anti-inflamatórios. Uma história familiar, o meu pai, ele faleceu por usar remédio anti-inflamatório e analgésico sem prescrição médica e por uso contínuo por mais de 20 anos, 30 anos usando. Uso contínuo, né? Esse que é o problema. Então, ele foi se viciando naquilo e ele já não conseguia mais sair daquilo e ele acabou morrendo de uma condição cardíaca, mas em decorrência disso, né? E em determinado momento eu me vi trilhando esse caminho também. Então, eu fico muito feliz aí, a Poliana, né? Porque deu tempo de eu perceber isso, fazer esse retorno e buscar esse encontro comigo mesma de retomar a plenitude do ser humano mesmo, sabe? De poder viver feliz, sem dor, em bem-estar. Gente, olha que maravilhoso. Eu acho que isso é um ser humano evoluído, vamos dizer assim. Porque tem gente que se acaba na dor e não é uma crítica. Mas é assim, é você olhar o que isso pode me trazer, o que eu posso fazer com isso que eu tenho agora, né? É uma mente empreendedora, é uma pessoa de mente saudável. Não vou dizer evoluída, mas também é. A gente está em evolução, né? Mas eu digo que é uma mente saudável. Você teve tantos tropeços, tanta coisa, e ainda assim, o que eu posso fazer com isso agora?
né? Esse fato de toda aquela liberdade que você prezava, aí de repente você vai lá para ajudar a tua irmã. Então, isso é o que eu tenho agora. Mas agora eu não estou muito mais feliz, então agora eu vou mudar. Tá? Então você se tornou dona da tua vida. Isso é liberdade. E você quebrou um padrão de família, porque pelo que você me falou, a sua mãe tinha hipertensão, faleceu nova, e seu pai estava indo para um caminho de dependência, né, de analgésicos. Exatamente. E você percebeu isso. Eu acho que o legal da vida é a gente se perceber, porque daí a gente vai entrar na clorofila e nas dicas de bem-estar que você tem, né, no seu Instagram, tudo mais, que é isso que te motiva hoje. Sim. Né? Você tem 46, pode 46, falar, né? pode. 46 anos. Eu adoro ter 46 anos. Nossa, eu também gosto da minha idade, eu falo que eu estou na melhor fase da minha vida. E a gente estava conversando um pouquinho antes, eu acho que é isso, a gente começa a se perceber, dentro do possível, o que faz bem para mim. A gente sabe que tem pessoas que não estão em condições de mudar, mas como você. Você passou 3 anos ali, né? Fez o que você pôde, deu o seu melhor, mas já planejando. Eu acho assim, o teu planejamento uma coisa fantástica, como se tivesse planejado desde o início a tua vida para chegar onde você chegou hoje e ainda onde você pretende chegar futuramente. Sabe uma coisa que me encanta, Simone? São os processos. Porque às vezes a gente fantasia, a gente quer lá o que todo mundo quer, né? O shape perfeito. A gente quer ter aquele físico maravilhoso, mas como é que chega naquilo? Bom, primeiro, será que é possível chegar? Essa é uma consciência que hoje, com 46 anos, eu tenho muito claro, sabe? Saber aonde eu consigo chegar também. Porque tem coisas, eu falo muito sobre a pessoa que gosta de ficar seguindo e se inspirando, às vezes, em pessoas muito mais jovens. Ou num corpo perfeito impossível para o teu biotipo. Coisas de Instagram, coisas que não existe. Aquilo é procedimento. Então, assim, eu gosto muito de me inspirar em pessoas mais velhas, porque é lá que eu vou chegar, né? Então, eu gosto muito do processo. Uma coisa que eu sempre digo no meu Instagram, eu tô lá, claro, a Clorofila Zen é uma marca. Eu trabalho vendendo, esse é o meu ganha-pão, além da peruca de vagalume também, né? É o meu ganha-pão, então eu dependo disso para viver também, mas eu não gosto de iludir as pessoas. As almofadas térmicas, elas são uma ferramenta para o alívio da dor, mas existem outras ferramentas que são necessárias para que a gente tenha o bem-estar. Só a almofada térmica ela não vai fazer um milagre. Com certeza. E quais são esses? A gente já estava conversando antes aqui. Importantíssimo, o exercício físico. Esse tem que fazer, não é opcional. Então, a musculação ou qualquer exercício de força tem que fazer, porque é isso que vai dar massa muscular pra gente poder ficar bem, né? Pra gente poder caminhar, sentar, levantar, agachar. A outra coisa também é o exercício aeróbico, tem que fazer alguma coisa. Eu gosto muito da natação e da bicicleta. Amo caminhar, Eu amo caminhar. Eu volto para casa, parece que eu tô renovada, assim, que eu renovei uns 20 anos quando eu caminho. A musculação eu acho ela um pouquinho mais sofrida, mais solitária, chato. Mas o aeróbico, ele é mais social, né? A gente caminha com outra pessoa, a gente tá ao ar livre. Eu gosto muito de esporte ao ar livre. Né? Nada contra quem gosta de fazer esteira, mas eu gosto de caminhar na rua, gosto de bicicleta na rua, porque aí a gente já faz o funcional também, né? Se desloca também. A outra questão é a alimentação. Nós conversamos também sobre isso já, né, Simone? A gente sempre está falando sobre isso. É uma coisa que você tem muita atenção e eu tenho muita atenção. Essa descoberta ela veio depois dos 40 anos, para mim. Eu comecei a perceber e também as mudanças do corpo da mulher. A gente tem depois dos 40 anos, a gente começa a ter situações no corpo que a gente não tinha antes. Sim. Desconforto, a barriga começa a ficar meio doendo, gases. Então, assim, são adaptações que a gente precisa encontrar caminhos, né, para ir melhorando. Tá. Eu vou cortar só um pouquinho, porque a gente vai falar da clorofila, que então nasceu na pandemia, né? Uma pessoa chegou lá, é sempre assim, né? Uma pessoa chegou lá, pediu, eu tinha aprendido isso, tornei isso empreendedorismo. São essas almofadas térmicas maravilhosas, ao formato de coração. Aqui tem o quê? Sementes de painço e erva doce lavanda, que é o cheirinho que você está sentindo, né? O cheirinho calmante.
E ela é térmica, pode ser usada quente ou gelada, ou ainda na temperatura natural também, que ela é excelente para relaxamento. Você faz umas maiores também para pôr no Sim. pescoço. Você faz toda uma linha que é A isso que gente vocês tem produzem. hoje já o maior modelo de almofada térmica do Brasil. Ah, A gente que tem. que tamanho? Ela é do tamanho de um colchonetezinho, assim. Ela tem 70 centímetros de comprimento por 40. Então ela pega uma costa bem larga ali. Como é que eu ponho? inteirinha. Aí eu jogo em cima de mim? Aí você deita em cima Deve ser uma dela. delícia. Você dorme em cima dela. Ah, mas essa dá para aquecer? Dá. A Ela gente você tem o enrola. maior modelo, cabe dentro do menor micro-ondas do mercado. Sério? Já é um estudo que a gente fez, né? Porque a gente não quer que ninguém compre um produto nosso e depois não possa utilizar. Sim. Você tem um micro-ondas do pequenininho, você consegue, se enrola ela o jeitinho que a gente orienta, coloca dentro do micro-ondas, aquece Que legal. e você tá pronta Com para ter. ervas, você tem tipos de ervas ou todas levam o Todas mesmo? levam essa composição que a gente chegou a esse mix, né? Que é um mix que agrada a maioria das pessoas e que tem o potencial calmante e relaxante, que é aquilo que a gente busca. Meu coração para vocês, olha. Então aqui eu posso pôr, tô com dor aqui, tô com cólica, Cólica. em criança, em bebê. Aliviar sintomas da febre, da vacina, das injeçõezinhas para os bebês, a cólica do bebezinho, a cólica da mulher, endometriose, fibromialgia, que é assim uma dor crônica, né? Principalmente assim, gente, pessoas que têm dor crônica. Então é aquilo, você não tem como se livrar, aquilo vai ficar com você mesmo. Então as almofadas elas vêm para trazer um alívio para essa dor, porque você tá com a dor, você usa a almofada, você se alivia naquele momento. Então, se for uma situação transitória, uma cólica, uma contusão muscular, então aquilo vai passar também, né? Ajuda a melhorar. Iris me aliviar. cobrou ali que nós temos o sorteio no final para o primeiro comentário, tá? O que você vai sortear depois? Isso, eu vou sortear um pacotinho de amor, que é o coraçãozinho. Gente, E só tem que escrever a frase aqui embaixo, né? anotem a frase. Viva com mais leveza. Tá, os 5 primeiros comentários, viva com mais leveza, a gente vai fazer um sorteio depois para ganhar esse pacotinho de amor aqui. Vai ser fácil, né? 5 Vai- comentários nossa. entre 5 pessoas, põe o teu nome pessoas, aí que você é. vai ganhar, com certeza. Isso aqui é uma maravilha. Então você aquece no micro-ondas, você pode usar aquecida ou fria. Isso. Mas tem uma pesquisa qual o melhor resultado se Sim, aquecida? o uso das compressas, ele já é milenar. Então, assim, não é algo particular das nossas almofadas, mas é a compressa quente e a compressa fria. Então, tem as indicações. Por exemplo, uma torção, um hematoma, uma dor muito aguda, a gente usa fria. Um relaxamento muscular, quentinho. Uma cólica menstrual de bebezinho, algo que Quentinho. precisa relaxar, quentinha. Tá. E não tem que repor o Não, recheio, não, não. Isso Ele aqui fica- ela você é aquece várias vezes. Extremamente durável, 100% natural. Quando você achar que ela deu, já foi a vida útil dela, entrega para a natureza, bota na terra, ela se dissolve. Ela Vai é brotar 100% erva doce. algodão. É. O tecido, 100% Dá para pôr na sementinhas. compostagem. Não, é super compostável. Não deixa resíduo. Esse é uma das nossas maravilha. preocupações que a gente tem durante toda a nossa trajetória, né? A gente quer deixar o mínimo resíduo na natureza. Para que a gente tenha sempre uma natureza o maior possível de bem-estar para as pessoas. Gente, então, reforçando o que a Rebeca falou, isso aqui é um complemento. Ele não invalida a sua recomendação médica. Não, claro. de forma Ainda alguma. mais se é um problema crônico, você tem que ver de onde vem. A Aham. maioria, né? Pode O ser uma dor. autoconhecimento, saber da onde vem a sua Da dor. onde vem a sua dor. Se ela é emocional, de fundo emocional, porque eu conheço muitas pessoas que iam na yoga tratar e as dores eram de fundo emocional. Agora, no teu caso, você tem uma placa nas costas, então é uma doença, perdão, não é doença. É uma condição. É uma condição física E mesmo crônica. e crônica. Aham. Né? Agora, eu vejo no seu Instagram, fora o uso de todos, vocês podem entrar no Instagram da Rebeca, no final ela vai passar o Instagram para vocês, para ver aquela super manta e ver todas as possibilidades que vocês têm ali. A esponjinha, Essa aí a gente faz com resíduo da nossa produção, para que não sobre nem um pedacinho de tecido. que maravilha. Então a gente faz os Uma ecopads, que é para ecopad. limpeza facial. Ai, que maravilha, Rebeca. Mas eu tô vendo no seu blog, ó, no seu Instagram, que você dá dicas de bem-estar. Aham. Tá? Para mulheres, você falou que tem uma faixa entre 40 e 60, que parece que não é muito contemplada, com essa autoobservação e com cuidados. O bem-estar ao seu alcance. Tá? Então, o que a pessoa pode fazer no dia a dia
para que ela possa realmente se sentir melhor, para essas mulheres que estão enfrentando isso agora? Bom, primeiro passo, eu acho que é você se colocar em primeiro lugar, porque para você poder ser uma cuidadora, que a mulher tem muito essa função de cuidadora, né? Ela precisa primeiro se cuidar e tá legal, a gente tem que estar bem para cuidar dos demais, né? Então, ter uma noite de sono, né, de qualidade, e a gente tem produtos na Clorofila Zen para auxiliar isso, para ter melhor qualidade de sono, por exemplo, a máscara de lavanda, e mesmo os produtos que são, esse aqui é só lavanda francesa aqui dentro, então o aroma relaxante, tapa o olho, você dorme em cima de uma almofadinha quentinha, a gente dá ferramentas para que você tenha uma melhor qualidade de sono. Uma alimentação, que a gente falou, fazer exercício físico, ter bons relacionamentos, se relacionar com pessoas legais, né? Evitar pessoas tóxicas. Eu acho que isso é o fundamental. Nós vamos entrar num período crítico agora, que é o período das eleições, onde os nervos estarão aflorados, né? Então, o que você recomenda para a gente não entrar? Porque eu posso ter as minhas decisões e eu posso debater como uma pessoa civilizada e normal, né? Exatamente. Mas fora isso, o que você faz na sua rotina? Você e o Marcel. Eu vi outro dia os dois tomando café da manhã, coisa mais linda. O Marcel fazendo uma panqueca, você sentadinha ali com um prato repleto de frutas? Que isso. era? A gente tem uma regra em casa. A regra é que durante as refeições, por exemplo, jamais utilizamos celular. Isso foi uma coisa que melhorou na questão. A gente gosta muito de política, a gente é muito antenado a isso, somos bastante respeitosos à opinião dos demais, mas gostamos de estar sempre bem informado. Então a gente utilizava o horário da refeição para ouvir programas, podcasts, às vezes, de notícias. Foi uma coisa que a gente tirou da nossa vida. Respeitar o horário das refeições, o horário que a gente tem ali nós dois, para que a gente possa se concentrar no alimento, na nutrição e no convívio social do casal. E isso trouxe uma melhora muito grande também em todos os aspectos, não só no convívio do casal, mas também na ansiedade. Reduzir muito, porque assim, hoje em dia é fácil a gente se informar. Não precisa estar o tempo todo, né, imerso em notícias. Eu sentia que eu ficava muito nesse universo, sabe? Das notícias, das atualizações políticas. Hoje em dia eu me atualizo, mas sem exagero. Na hora da refeição, a gente não toca em celular. Tá, tua alimentação do Marcel, como é que é? Mais ou menos. Não é para copiar, é só para uma inspiração do que você está fazendo exercício, que você falou, você faz academia, você caminha. Sim, faço natação, bicicleta, caminhada, musculação, vou variando, não é todo dia que faço tudo, né? Cada dia faço alguma coisa. E a gente tem os nossos hobbies, a leitura também é muito importante, uma coisa que a gente traz muito para nossa vida para conservar o intelectual, né? E você tinha me perguntado em relação à alimentação. Alimentação. A nossa alimentação, hoje em dia a gente tem nutricionista, né? Mas hoje é muito fácil, você vai ali na internet, podcasts, a gente tem muita informação, né? De como ter uma alimentação bem equilibrada. Mas é uma alimentação bem equilibrada, com tem muito proibição? Vegetal. Restrição? Eu tenho algumas restrições, mas são casos particulares, meu e do Marcel, porque a gente já faz um acompanhamento nutricional faz um tempo. Mas o Marcel, ele tem uma alimentação basicamente vegetariana. Eu fui vegetariana por 20 anos. Mas por essas restrições de alimentação, eu tive algumas complicações aí depois dos 40 anos. Eu voltei a me alimentar da proteína animal. Mas é uma coisa que eu fiz assim com bastante planejamento, tristeza também. Mas você revoltou também porque tinha que voltar? Voltei porque tinha que voltar, assim, foi a opção que eu encontrei. Realmente eu fiquei melhor, não foi uma coisa nutricional, foi uma questão de bem-estar do intestino mesmo. Meu intestino ele ficou bastante cansado porque eu ingeria muita soja. Foi um desequilíbrio da minha alimentação, eu acredito, sabe? Eu não tinha esse equilíbrio antes, quando eu resolvi me equilibrar, a forma que eu encontrei foi essa. Mas é uma alimentação muito equilibrada a nossa, muito bem dividida, né? Sem exageros. Você come doces, você toma bebida alcoólica? Bebida alcoólica não, faz 5 anos já, 6 anos que a gente parou de tomar. De ingerir, né? Porque hoje em dia já é comprovado, o álcool ele não faz bem nenhum, né? Outros alimentos, né? Ainda existem controvérsias, mas o álcool não faz bem, então a gente parou. Mas não, a gente come doce, come porcaria, come lanche. Se mas permitem. Assim, pouco. A gente tem os dias da semana
semana lá, permitidos, né? Porque senão não fica difícil da gente, principalmente depois dos 40 anos, a gente engorda com muita facilidade, ganha gordura com muita facilidade. Então, se a gente não tiver uma atenção uma pequena atenção, você não consegue, né, seguir o objetivo que você tem, seja qual for. Assim, tem pessoas que estão nos vendo, ou vão nos ver, né? Que de repente não consegue ter uma atividade física constante. Chega, sai de manhã para trabalhar, tem criança, tem filho, tem aquilo, chega em casa cansada, tem que fazer janta, tem que não sei o quê. Existe que tipo de alternativa? Eu acho que a caminhada é uma excelente alternativa. Se você tem filho, você tem marido, você tem sozinho, chama um vizinho, chama uma amiga, vai dar uma volta na quadra, no parque. Sempre tem um parque perto de casa, né? Leva as crianças de bicicleta. Exatamente, né? Enquanto a criança vai andando de bicicleta ou vai... Aí a criança já faz exercício, porque as crianças estão muito hoje em dia nas telas, elas precisam também desse incentivo. Então, é um momento para você... Eu acho que para quem não... Foi como eu comecei. Eu comecei caminhando. Eu vi uma amiga que postou lá a foto dela do tênis. Olha, comecei a caminhar. Tem um tênis furado, não tem nem um tênis bom, mas vou caminhar. Eu falei, poxa, eu também. Eu não tinha nem tênis, Simone. Não tinha nem tênis. Mas fui com o sapato que eu tinha. Na outra semana comprei um tênisinho baratinho ali e fui caminhar. E foi a primeira atividade física que eu fiz. Eu acho que é a mais acessível. Eu também acho. Caminhada. E eu amo caminhada. Amo caminhar, né? E fora isso, a gente já falamos aqui, porque a Lívia esteve aqui, a Lívia é vegana, né? Então, mas nós já falamos, gente, ninguém precisa seguir nada, né? Eu acho que isso que você falou é de olhar para si mesmo. Qual é o meu propósito? Como eu posso fazer isso por mim? Eu acho que é o primeiro passo. Eu posso caminhar no final de semana? Eu posso caminhar uma noite que eu chegue, né, mais tranquilo? Eu posso me organizar um pouco mais? Ou mesmo sem organizar, deixa a casa. Né? Eu acho que a gente fica tão preso nas nossas... o que eu tenho que fazer, nos nossos deveres, e esse se permitir que eu vejo no teu Instagram, que é muito gostoso. Eu vou olhar um pôr do sol, eu vou escutar uma música gostosa, eu vou sentar um momento, não vou fazer nada. Né? Você tem muitas dicas ali, né, que eu acho muito legais. Eu acho que é importante para a nossa felicidade isso, sabe? Porque ter uma casa arrumada, uma casa limpa, isso é muito importante também. Sim. Mas assim, a gente pensar como é que a gente resolve isso de uma forma rápida, porque isso aí não é empilhável. Todo dia você vai fazer e no outro dia você tem que fazer de novo. Então não dá para ficar com isso, dizendo que isso é o seu porquê de você não fazer, porque isso nunca vai se resolver. Sempre vai ter serviço para fazer. E a maioria das coisas é a mulher que faz na maioria dos lares. Em casa, a gente divide bem. Isso também é uma dica que eu dou. Dividir com o seu companheiro, com a sua companheira, as tarefas da casa, para não pesar para ninguém. E aí, ter um momento do casal, tem que ter. Se for casado, tem que ter um momento do casal. Tem que separar um momento. É uma coisa que eu entendi com o tempo, isso, sabe? Porque às vezes a coisa não acontece de uma forma natural. Então, coloca uma data, olha, uma vez por semana a gente vai sair para fazer uma coisa diferente, um vai propor para o outro um encontro, a gente tem a nossa brincadeira lá, que é o date surpresa. Eu vi as roupas maravilhosas. Se preparam para isso, né? Então, para a gente fazer uma coisa especial, para que sinta que aquilo é especial. Mas assim, a gente tem isso no nosso dia a dia. A gente fez essa brincadeira, né? Mas a gente tem bastante os nossos momentos durante a nossa rotina. Mas eu acho que é importante. Eu acho que traz pra gente, essa brincadeira do date surpresa trouxe uma vivacidade pro nosso casamento. Que gostoso. Rebeca, estamos chegando ao final. Não falei que era rápido? Era rápido. Então fica a dica aqui. Olhe para você. O que eu posso nesse momento? Eu acho que o teu exemplo da tua jornada é bem isso. O que eu posso nesse momento? Eu não posso caminhar, eu não posso fazer academia, eu não posso isso. É caro, eu não estou com disponibilidade de tempo. Vai caminhar com os filhos. Olhe para você, o que você está sentindo, da onde vêm as minhas dores. Olha a nossa câmera, a nossa assistente de câmera ali. Olha só, ela está no momento dela, tá? Ela queria fazer a gente rir, mas está tranquilo. É aquelas palmas. Palmas, foi bem isso mesmo. Palmas para a Rebeca. Fala de novo a tua frase.
Viva com mais leveza. Viva com mais leveza. Fala tuas redes sociais, teu telefone. A gente tá no Instagram, Clorofila Zen. É ponto Zen? Isso, @clorofila.zen. Mas se você colocar na barra de busca ali, Clorofila, já vai aparecer a minha primeira que carinha aparece ali. é Clorofila Zen. E a gente tá também no Facebook, mesmo lá no Facebook. Ainda não temos no YouTube, mas quem sabe teremos aí, né? Gostamos muito do espaço aqui. E o meu telefone, meu WhatsApp, tô sempre disponível para vocês. 44-998-46-1543. Muito obrigada. Entre em contato para vocês terem essas maravilhas aqui, uma alternativa, um complemento para o teu bem-estar. E sigam a Rebeca para mais dicas. Vocês vão amar, tá bom? Eu agradeço. Muito inspirada na tua trajetória, tá? E muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, tchau.